Olá, minha gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo sobre função afim, função do primeiro grau. Venha comigo, bora resolver. Então comece por aqui, função afim. Primeira coisa que nós vamos ver são as definições e conceitos iniciais, altamente necessários para você dar os passos na função afim. Uma função polinomial, lembre, esse nome aqui, polinomial, é para dizer que ela é um polinômio. Não se preocupe com isso. É uma função de primeiro grau, tem a forma f de x é ax mais b. Isso aqui sim você deve se preocupar. Toda função afim ou primeiro grau, ela vai ter esse formato aqui, ó, ax mais b. Professor, o que eu tenho que me preocupar com isso? Você só precisa se preocupar com o valor de a, o valor de b, e o valor de x que vai variar. X aqui é a nossa variável. Vamos escrever aqui, ó, x é variável. O que é variável? Tenho dificuldade para entender variável. Variável é aquilo que varia, literalmente o que a palavra diz. Aquilo que varia. O valor não é fixo. Tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que é muito, tem hora que é pouco. Então, esse é o nosso valor de x. Por isso que chamamos de variável. O meu a tem que ser diferente de zero. Porque se acontecer de a ser zero, tudo isso aqui vai simplesmente desaparecer. Vai virar um zero. E a sua função vai se tornar simplesmente em b. E deixa de ser função afim e recebe o nome de função constante. Portanto, o a deve ser diferente de zero. Eu posso ter o a igual a zero? Pode sim, você pode ter o a igual a zero. Mas se tiver o a igual a zero, não se trata de uma função afim. Se trata de uma função constante. E o que é afim? Afim é apenas o nome que nós damos a uma função quando ela tem o ax mais b. Muito usada em todas as provas de concurso de vestibulares, inclusive do Enem. Vamos ver alguns exemplos? Vamos! Em um táxi, cobra-se R$4 pela bandeira. Bandeira aqui quer dizer um valor fixo. Vamos escrever essa palavra aqui, ó. Se é fixo, portanto, não é variável. Então, isso aqui não é o x. E mais R$2,50 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros ele vai rodar? Não sei. Tem hora que ele roda muito, tem hora que ele roda pouco. Isso sim é a variável. Então, essa função aqui. E o fixo? Quem é o fixo? Sempre vai ser o nosso b. O b sempre vai ser o valor fixo. Então, essa função aqui a gente pode formar da seguinte maneira. F de x vai ser igual a 2,50, 2,50. Pode ser o número primeiro, pode ser. 2,50 x mais 4. Pronto. O 12,50 está fazendo o papel de A e o 4 o papel do B. E o X? O X é a quantidade de quilômetros. Nós não sabemos quantos quilômetros o taxista rodou. Então, a quantidade de quilômetros que o taxista rodar, a gente coloca no lugar do X, porque ele é variável. E resolveremos a nossa equação. A partir daí se tornaria uma equação. O salário de um vendedor é composto por $500 mais 3% de comissão sobre tudo que ele vender. 3% de comissão sobre tudo que ele vender. Como é que eu formalizo? De formação dessa função. Você pode chamar de f de x, tá? Dependendo do contexto, você pode mudar a letra. Por exemplo, aqui está falando de salário, né? Então você pode chamar simplesmente de s de x. Por que, professor? Ali eu chamei de F e agora eu estou chamando de S. É porque S lembra a palavra salário. É só por isso. E mais nada. É só porque é mais bonito de ver. S de X vai ser R$500, que é fixo. Pode botar o 500 aqui. Mais 3% de comissão. 3. Você pode escrever logo o 3% em formato de decimal. Vai ficar 0,03 vezes o que? Sobre tudo que ele vendeu. Bota o V, né? X. Se você chamar X aqui, chama X aqui também. Pronto. Aqui é a função formada já, a função afim, primeiro grau. Aí você, professor, por que o X apareceu aqui primeiro e o 4 depois? E agora você colocou o 500 primeiro e o 03 depois? Tanto faz.
porque trata-se de uma soma de números, e a soma de números não há problema em mudar a ordem. Ou você coloca no início ou depois, tanto faz. O preço do tomate ao supermercado é R$ 5,80 o quilo. Aqui você faz assim, vamos chamar de P, para lembrar de preço. Ó, P de X, que é o preço do tomate. Vamos chamar de T, né? Para lembrar de tomate. Ó, preço do tomate vai ser igual a 5,80 X. Mais o que? Não tem mais. Nesse caso aqui é simplesmente 5,80 X. Porque não tem nada fixo aí. É simplesmente o preço do tomate. Opa, aqui não é X, né? Se eu chamei de T, né? 5,80 T. Um tanque possui 20 mil litros e está completamente cheio. Quando começa a ser esvaziada, há uma vazão de 500 litros por minuto. Mais um exemplo de uma. Você pode chamar aqui de função V, para chamar de vazão. Vazão do tanque. Vazão do tanque, V de T. Tá certo? Vamos ver mais aqui, ó. Temos a seguir alguns exemplos de funções sem contextualização. Aqui eu coloquei apenas números para a gente se familiarizando. Daqui a pouco eu vou fazer mais exemplos contextualizados. Esse é um dos vídeos. Tem mais 2 vídeos que vocês vão assistir sobre função afim. No outro vídeo eu vou tratar do gráfico, como construir o gráfico. E depois eu vou mostrar vários exemplos de várias provas vestibulares e Enem. 2x mais 3. O A é 2 e o B é 3. Lembre-se, o termo A, o coeficiente A, ele sempre vai ser o número que acompanha a letra X, que é a variável. E o B, coeficiente B, sempre será o que está sozinho. Então, B é 3, está sozinho. E o A é 2, está acompanhando o X. E assim por diante. Aqui o nosso A é 1. Aqui é como se existisse o número 1. Bem aqui, ó, 1x. Por isso que o A é 1. E aqui quem é o A? O A está acompanhando o X. Não se esqueça, não vá confundir e dizer que o A é 2. Ó. O cara mudou a posição aqui. Ó. Então o A é menos 1. E aqui o A é 3. O A está sempre acompanhando o X. Ó. Aqui está o A, aqui está o A, aqui está o A. E o B, professor? O B está sempre sozinho. Não tem letra nenhuma com ele. 4 aqui é o B. 2 aqui é o B. E cadê o B aqui? É 0. Não tem B. É 0. Resolvido? Te aguardo na próxima aula, onde eu vou te mostrar como fazer o gráfico da função afim. Mas antes de terminar essa aula, eu quero te mostrar umas observações importantes. Esse termo A, ele tem um nome especial. Ele recebe o nome de coeficiente. Como assim? Coeficiente. Mais especificamente, coeficiente angular. E o B, professor? O B é chamado de coeficiente linear. Por que linear? Porque ele simplesmente delinea. Ele simplesmente desenha uma linha. Por isso que o B é chamado de linear. Ele só tem uma dimensão. E o A, por que é chamado de coeficiente angular? Porque o termo A, ele determina um ângulo. O que tem a ver ângulo, professor? Exatamente. As funções afim, ou a função afim, ela sempre está fazendo um ângulo em relação ao eixo do X. Pode ser um ângulo. A medida do ângulo aqui não importa, pode ser qualquer medida, né? Se aqui é a função, faz esse desenho, bem aqui você vai ter um ângulo. Se a função, se a função faz de repente esse formato aqui, ó, descendo, F, também ela tem aqui um ângulo. Não precisa você se preocupar com esse ângulo agora, é simplesmente um termo para reforçar que o A determina um ângulo, por isso ele é chamado de coeficiente angular. Podemos ver depois como encontrar esse ângulo. Também é simples. Então aqui colocamos de maneira bem desenhada, mais explicativa. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. E quando B for igual a 0? A função simplesmente linear. Foi o que ocorreu no exemplo aqui, ó. Essa função aqui é linear. O B é 0.
Essa aqui também é linear. Quando B é igual a 0, hein? Quando, importante demais agora isso aqui, ó. Quando é que o desenho, o gráfico, o traço da função toca no eixo Y? Ela toca o eixo Y exatamente no termo B, que é o termo independente, chamamos de termo independente. Ou seja, quem é B? B é exatamente o número. Lembre, A e B são números, tá? Que são apenas representantes. São números. O A é o número e o B também é o número. Quem é o número B? É exatamente o momento em que a reta toca o eixo Y. E quem é o A? Aí tem uma continha que nós vamos fazer daqui a pouco. Detalhe importante, quando o A for um número maior do que 0, significa que a sua função é crescente. Por que isso é importante? Crescente quer dizer quando ela cresce, ela vai estar sempre com esse formato aqui, ó. Aqui é o eixo do X, que é o eixo do Y. Dizer que a função é crescente significa dizer que ela vai ter esse formato aqui, ó, de baixo para cima, crescente. E dizer que uma função é decrescente, isso aqui acontece quando o A é negativo. Ela vai ter esse outro formato aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. O formato dela vai ser assim, ó, de cima para baixo. Então, cresce, decresce. Por que isso é importante? Para você saber quando é que uma grandeza, um fenômeno, está crescendo ou está decrescendo. Por exemplo, se você está esvaziando um tanque ou uma caixa d'água, com certeza a função será decrescente, está descendo, diminuindo, descendo, caindo, até chegar no zero. Se você está analisando o crescimento de uma planta, com certeza será crescente, a função será crescente. Ou crescimento populacional, e dentre outros. E quando o B for igual a 0, professor, aí você vai chamar B igual a 0 e A igual a 1, né? Você tem f de x igual a x, você chama de função identidade, porque aqui ocorre o cara crachá. Te aguardo no próximo vídeo que eu vou te mostrar como construir o gráfico e também vou te mostrar vários exemplos de uso da função afim. Venha comigo, bora resolver. Não podia faltar um exemplo. Vamos resolver um exemplo. Todo conteúdo de matemática sempre deve vir seguido de um exemplo, de preferência um exemplo contextualizado. Então temos aqui um exemplo contextualizadíssimo. O sistema de cobrança de serviço de internet móvel. Duas empresas, vamos chamar a empresa A e a empresa B, e são diferentes. A empresa A cobra uma quantia fixa, R$ 5,45 pela habilitação mensal do serviço e mais R$ 2,05 por dia que a pessoa utilizar o serviço. A empresa B cobra R$ 8,60 pela habilitação e R$ 1,90 por dia. Para anotar essas informações, bora. Empresa A e aqui empresa B. Vai anotar aqui do lado, né? Aqui empresa B, para a gente fazer o comparativo. E o que a questão está querendo? Uma pessoa resolveu testar esse serviço e adquiriu um plano pelas duas empresas. E qual é a melhor? Depois escolher, utilizando por 20 dias no mês. A diferença entre o valor pago para cada empresa foi de... Tá, vamos calcular. A empresa A, nós vamos ter que formar, descobrir quanto que a empresa A está cobrando. Então vamos utilizar aqui a função afim. F de x, ela tem esse formato AX mais B. Para a empresa B, o raciocínio será o mesmo. Nós só não vamos chamar de F, porque F eu já chamei A. Vamos chamar de G, né? Por que, professor, você está chamando G e a outra F? É só porque são duas empresas diferentes, é só isso. Não muda nada. O raciocínio é o mesmo. Então vamos lá. Quem é fixo na empresa A? Quem é que é fixo? Que nunca muda. Tá aqui, ó. Quantia fixa, 5,45. Quem é o fixo? Sempre vai ser o B.
E quem é que está indicando a variação? Vai ser o A. Então aqui nós vamos ter 2,05x mais 5,45. E na empresa B, quem é o fixo? 8,60 é o fixo. Então 8,60 já está aqui, ó. Não muda. Quem é que está variando aí? Quem é que vai ajudar na variação? É 1,90. Então 1,90 vezes x. Professor, e agora? Quem é o x? X é a quantidade de dias. Anotar aqui ao lado, ó. X, aonde que eu anoto? Aqui embaixo. X representa a quantidade de dias. Eu vou botar igual, tá? Quantidade. Se você quiser colocar pode ser também. Quantidade de dias. Utilizados, é claro, né? Utilizados. Diz que a pessoa usou o serviço. Quantos dias a pessoa testou? 20 dias. Então, meu x aqui é 20. Então, ó, faça x igual a 20. Substitua x por 20 em cada caso. Bora no primeiro caso da empresa A? Bora. A empresa A, f de 20, eu vou fazer x igual a 20. Onde tiver x, eu vou colocar o 20. Então, vai ser 2,05 vezes 20 mais 5,45. E na empresa B, eu vou ter g de 20, vai ser igual a 1,90, que mais, né? Vezes 20 mais 8,60. Multiplica aqui, ó. 20 vezes 2,05. 2 vezes 2,05. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0,5 é 10. 4 e 10. Bota mais um zero aqui, 41, né? Então, esse resultado aqui dá 41. Mais 5,45. 41 mais 5 dá 46,45. Isso aqui é o da empresa A. Vamos encontrar o da empresa B? 19 vezes 2 dá 38. Então, isso aqui vai dar 38 mais 8,60. 38 com 8, 46,60. Pronto. Empresa A e empresa B. A pergunta é qual foi a diferença, não é isso? A diferença entre o valor. Então, a diferença nós vamos fazer uma subtração. 46,60 menos 46,45. E a diferença é apenas 15 centavos. A alternativa é problema resolvido. Te convido a assistir os próximos 2 vídeos, onde eu trato do gráfico, a construção do gráfico, e o outro vídeo eu resolvo várias questões de função afim. Venha comigo, bora resolver.